Deus é bom. Amém, queridos? Vamos continuar aí no nosso tema. Esse tema de amartiologia, ele é muito forte, principalmente no que se refere às nossas atitudes. Nós vamos ver agora aí a degradação do homem, e você vai ver como o pecado vai destruindo a cada dia. Às vezes você pensa assim, tá, pecou, pronto. Não é só o pecado, mas tudo que o pecado causa. Mais para frente aí nós vamos ver sobre as consequências do pecado adâmico e das consequências do pecado hoje. Mas essa parte aí na sua página 39, em questão da degradação do homem, a queda do homem foi sem dúvida o mais negro capítulo da história da humanidade. Aí eu quero ler um texto com vocês aí para vocês interpretarem bem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, lembra que eu falei para vocês? Sempre tiver um mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dela comeres, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e deu ao seu dono, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Gênesis 3, do 1 ao 7. Aí você para finalizar agora toda essa questão. O primeiro indício da queda de Eva está no fato dela ter deixado, ou ter se deixado questionar-se com Satanás. Tem muita gente aí querendo discutir, bater boca e decidir doutrina e costume, e estão batendo boca com Satanás. Hoje eu falei com o pastor: vamos orar para que Deus mova. Ele falou assim: não, porque a igreja fica fechada mesmo. Aí ele começou a falar um monte, foi: pastor, o que nos une é maior do que o que nos separa. Te abençoo, obrigado por orar comigo. Aí depois ele deu um monte de justificativa. Eu falei: pastor, fica tranquilo, eu não vou bater boca com o diabo, eu não vou deixar o inimigo, a igreja tem que ficar fechada. Não, querida, a igreja tem que ficar aberta. Quando a perseguição vier de verdade, a igreja fechar, é outra história. Mas não é a situação agora. Já tem gente que já está sendo arrebatado. Então, ela foi abrindo o seu coração, a mulher sendo seduzida, permitindo, aceitando insinuações do diabo, até desejar tornar-se igual a Deus, portanto conhecedora do bem e do mal. Essas atitudes precedem os 5 passos de queda. Então, antes da pessoa cair e pecar, tem 5 passos aí que nós vamos ver juntos agora, teologicamente falando. O diabo vai lá e diz: você é igual a Deus, ou você prega muito, você canta muito, você não precisa mais ter um pastor, uma paternidade, uma cobertura, sai fora, vive do teu jeito mesmo. E aí vai lá e aí vira uma seita. Primeiro passo aí, ela olhou, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos... já cantam os pequenininhos: cuidado do olhinho no que vê. O que a gente anda vendo por aí? Onde estão os teus olhos? Olhos são janela do corpo, janela da alma. Quem vê coisa ruim, acaba fazendo coisa ruim.
Não tenho nada contra os programas televisíveis que tem por aí, mas eu não assisto. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu coloco é louvor. Um jornal, um informativo, alguma coisa realmente, mas ficar, matou, esfolou, arrebentou, vem pra cá, corta pra mim, e fazer o quê? Não dá. Não dá. Profetas do caos. Até tem uma época que o pessoal brincava chamando um rapaz lá da Band de profeta. Que ele só vivia jogando praga e o que o bicho falava, a desgraça acontecia. Então cuidado, hein? Cuidado com o teu olho. Não tem o que ver? Vai ver coisa boa, vai ler um livro, vai orar. Segundo, árvore desejável para dar entendimento. Desejou. O que anda desejando no teu coração? Terceiro, tomou do fruto, foi lá e pegou. Qual que era a ordem? Não pegue. Quarto, comeu. Ela comeu e ele comeu também. Quinto, morreram. No dia que delas comerem, certamente morrerão. A expressão morrerás, usada no texto bíblico, fala tanto da morte espiritual quanto da morte física Aí nesse pecado houve a consequência das duas mortes. O homem foi feito para viver eternamente. É por isso que essa questão de morte é tão complicada. Porque o homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver eternamente. Quando morre alguém, a gente fica sentido e até muitas pessoas não conseguem nem se levantar mais. Entendendo aí então, lendo os primeiros 7 versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis, principalmente o versículo 6, e comparando com o versículo 16, o capítulo de o verso 16 do capítulo 2 da primeira epístola de João, vemos que o pecado original de Adão e Eva tem se constituído padrão do pecado do homem no decorrer dos milênios. Gênesis 3 diz aí, a árvore era boa para si comer. João 2,16 diz, a concupiscência da carne. B, agradável aos olhos, concupiscência dos 1 de João 2,16. Desejável para dar entendimento, a soberba da vida, 1 de João 2,16. Então o pecado continua o mesmo. Olho, desejo, vai lá e comete o pecado. A estratégia, o esquema de Satanás levar o homem a pecar continua o mesmo. Se o homem olhou, mas em vez dele desejar ou dele tomar para si, ele vai orar, o pecado vai embora, o pecado cai. Mas se ele olha e deseja, eu vou dentro da igreja, o obreiro está lá, estudando, o pastor prega, canta, ora, o diabo ele olha para a igreja e fala, poxa, e aí depois começa a dirigir para a igreja e encheu. Eu estou fazendo a campanha de quarta e ele encheu. Olhou. Bem que eu podia estar no lugar do pastor. Desejou. Aí ele vai lá e fala, Absalão, fica na porta. Você foi lá falar com o pastor e não pode te atender. Fala comigo aqui que eu resolvo o seu problema. É mesmo. A estratégia do diabo é a mesma. Adão e Eva agora conheciam bem e o mal. Mas que diferença isso faz ou fazia se a obediência os condicionava a fazer o mal? Ou melhor, a desobediência. O homem tem sempre diante de si 2 caminhos a escolher, o do bem e o do mal. Tem sempre 2 vontades, a própria e a de Deus. Adão escolheu a vontade própria, em vez de escolher a vontade de Deus. Fez uma escolha egoísta, em vez de uma escolha altruísta. Escolheu a morte em vez da vida. Tudo quanto lhe aconteceu e ele próprio e a raça são consequências justíssimas da decisão que tomou no Éden. Nenhum homem pode escolher o princípio do egoísmo e queixar-se quando ele aproximasse. Não pode escolher o caminho da perdição e queixar-se quando ela aproxima. Não pode escolher o caminho do mal e queixar-se quando ele chega ou ele te conduz. Uma vez compreendida a decisão que você toma e que Adão tomou, quando foi tentado, a pena é perfeitamente explicável. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, toda decisão que você tomar, vai ter uma pena. Pelas tuas palavras, pelos teus atos, pelas tuas decisões serás justificado, ou por eles serás condenado. A gente olha e fala, puxa,
Deus condenou o homem, afastou do jardim, sentenciou, foi duro, né? Mas a consequência é a pena pela decisão que ele tomou. Quando eu e você pecamos, querido, tem um preço a ser pago. Eu não estou falando aquele preço que nós vamos falar, o irmão vai ficar 6 meses de banco. Não. A primeira pena é o sentimento dentro, a dor, a cobrança. Para que eu fiz essa caca, velho? Meu Deus do céu, tinha tanta oportunidade, para que eu vou ter que recomeçar tudo novo? O cálice estava cheio, quase a transbordar. Eu peguei e derramou tudo, agora eu tenho que começar todo o processo de novo. Alô, você está comigo? Amém. E o último assunto aí para a gente finalizar. Consequências da queda do homem. Lembra que eu falei para vocês? Então vamos lá, o homem pecou. Abrindo sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Gênesis, verso 8 a 24, você há de ver relatadas as principais consequências. Eu já falei muito disso, é um dos temas principais na escola de cura. Essas consequências que afetam profundamente todo o relacionamento do homem com Deus, com seus semelhantes, com a natureza e com tudo mais. Vamos lá. Qual foi a primeira consequência aí? Medo e fuga. O homem ouviu a voz do Senhor no jardim e disse: ouvi a tua voz, vi que estava nu, tive medo e me escondi. Está cheio de gente correndo de Deus dentro da igreja. Quando um homem rouba algo ou mata alguém, sua primeira atitude é o quê? Medo e fuga. Ele tem que fugir, tem que se esconder. Porque ele sabe que há leis que não só proíbem o furto e o assassinato, mas também reprimem e punem o transgressor. Foi esta a atitude de Adão e Eva. Pecaram por saberem que estavam desobedecendo à lei de Deus, temeram e fugiram. Desde então a humanidade inteira vive em constante fuga para não encarar Deus. Até hoje o pecado é assim. O cara peca, a primeira coisa que ele faz, foge da igreja, foge da presença de Deus. E se ele peca contra alguém, ele não tem a capacidade de ir até a pessoa e falar: pequei contra você, falei que você estava gordo, falei que você era careca, pastor. Ele peca e ele foge. Então uma das consequências é medo e fuga. Outra, a maldição sobre a serpente. Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás calcanhar. Primeira coisa que a gente entende aí nessa sentença liberada sobre a serpente, é que ela se tornou um dos piores animais. E que ela não andava rastejando sobre o ventre. Possivelmente ficava de pé, sei lá se tinha pezinho, como que era. Mas a partir daí é que nós entendemos que a sentença vem. Então, a partir de agora, rastejará sobre o teu ventre. Pensou que coisa terrível? A gente às vezes não para pensar, a cobra anda sobre o seu próprio ventre, rastejando. Nenhum irmão faz isso. E ele não comerá pó. Alô? Amém. Desde então também a serpente se tornou o grande símbolo de Satanás, né? Tudo aquilo que se opõe a Deus, que se levanta contra Deus, simbolicamente é representado pela serpente. E sobre a mulher: multiplicarei sobremaneira os sofrimentos da tua gravidez, ou darás luz, em meio a dores darás luz aos teus filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele governará. Eu entendo aí então que, primeira coisa, a mulher não ia sentir dores, possivelmente nem para dar à luz, nem no período menstrual, por causa da desobediência, passou a ter tudo isso. Muito embora a geração de filhos tenha feito parte do plano de Deus para o primeiro casal, no princípio isso só cumpriu após a queda. Por outro lado, o sofrimento e a tristeza em conexão com a mesma foram adicionados em consequência ao pecado. O que mais? A terra se tornou maldita. Não é Deus que amaldiçoou a terra, ouça bem o versículo,
Maldita se tornou a terra, e ela produzirá cardos, espinhos, abrolhos. A terra se torna maldita, ou foi amaldiçoada, porque, portanto, impedida de produzir apenas o que era bom, passando a exigir trabalho laborioso. Na clínica de recuperação a gente vê muita labuta. Lá eles fazem a terapia da labuta. Eles cavam um buraco bem fundo de 50 metros na segunda, na terça e na quarta. Na quinta, na sexta e no sábado eles tampam o mesmo buraco que cavaram. Tem que trabalhar. Alô? Amém. Essa é a situação em que a terra se encontra desde então e continuará até o estabelecimento do governo de Deus, ou o governo milenar. Maldita se tornou a terra por causa do teu pecado. Meu Deus. Ótimo. Quinto, sobre o homem. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei que não comesse dela, maldita se tornou a terra por tua causa. Entenda bem aí, ó. Não foi Deus que amaldiçoou. A sentença foi por causa do pecado do homem. Toda a sentença em tudo foi por causa do pecado do homem. Fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó, ou a terra, pois dela fostes formado, porque és pó. Duas coisas importantes aqui sobre o pó. A serpente se alimentará do pó o físico também, porque ela rasteja sobre a terra, mas ela se alimentará do pó. E o homem é o quê? Pó. Então o diabo todos os dias vai tentar te derrubar e te tragar. Entendeu o que é pó? É eu e você. Quando nós pecamos, nós nos tornamos alimento do diabo. Quem alimenta o diabo? E lá no jardim do Éden, o diabo era o quê? Uma pequena serpente. E em Apocalipse ele é o quê? Dragão. Grande dragão. Quem deu comida para esse bicho crescer de jeito? Era uma serpente e virou um dragão. Eu e você, quando pecamos, ele se alimenta de nós, dos nossos pecados. Alô? Amém. Sexto, o conhecimento do bem e do mal. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. E o que acontece então é expulso do jardim. Como no Éden era lugar de delícias e comunhão, onde é cheio da presença de Deus, o homem no seu pecado jamais poderia continuar ali. Por isso foi expulso da presença de Deus e se colocou às expensas, ou seja, a sua própria sorte, ou a sorte da sua, ou a dispensação da sua má sorte, ou se colocou a sua dispensação, porque pecou, está afastado de Deus. Quando o homem peca, é isso que acontece. Ele começa a ficar à dispensação da sua própria sorte, ou da sua má sorte, porque sem Deus que sorte existe? Sem Deus que bênção existe? Essa foi sem dúvida a maior das consequências da queda do homem até hoje, ser afastado do jardim do Éden. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós somos reconciliados no Éden do Senhor, nós somos levados de volta ao jardim da inocência. É por isso que o homem é um miserável pecador. Ele aceita Jesus, ele se torna alvo como a neve, puro como a lã. Ele se torna uma nova criatura. Foi vedado então o caminho da árvore da vida. Aí no verso 24 diz: e expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e a refugir de uma espada que revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa foi a decisão do homem. Ele preferiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um mato onde ele foi totalmente afastado de Deus por causa do pecado. O que separa cada um de nós hoje de Deus? Pecado. O que mais distancia o homem de Deus, ou a única coisa que pode distanciar o homem de Deus? O pecado. É por isso que é tão importante conhecer sobre a doutrina do pecado, querido. Porque pecado é preferência. Eu decido pecar. Eu escolho obedecer ou pecar. Eu escolho o bem ou o mal. Eu escolho a vida ou a morte.
Por isso que Deus impediu que o homem voltasse ao jardim. Essa decisão hoje precisa ser tomada por mim e por você. Aonde que eu quero andar? Como que eu quero viver? Tem algumas consequências a mais aí, ainda na sua página 42, que é interessante. Muitas outras consequências. Por exemplo, as consequências espirituais desta questão da queda do homem. Porque aí houve muita coisa física também. Mas vamos lá. A morte espiritual. O homem perdeu, por causa do pecado dele no mundo, ele passou a ter a morte espiritual, a separação, ser afastado de Deus. A palavra morte aí é a mesma usada na narrativa bíblica para falar de separação entre o homem e Deus. É por isso que o pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, é o distanciamento, é o afastamento, é a separação. Quando eu digo que o homem fica aquela expectativa, o íntimo dele é assim: puxa, pequei, será que Deus ainda me ama? Aí o que é que o diabo começa a roubar no teu coração? E colocar um monte de sentimentos. Aí você para de vir na igreja, não pede perdão, não se arrepende. Morreu espiritualmente. O que mais? A perda da semelhança moral com Deus. O homem desde a sua origem estava destinado a experimentar cada vez maior nível de perfeição, até que adquirisse a perfeita identidade com a pessoa de Deus que o criou. Contudo, essa marcha foi interrompida com a queda, levando o homem tantas vezes ao nível moral mais baixo, ou tão baixo, a ponto de identificar-se melhor com os irracionais do que com aquele que o criou. Quantas vezes você escuta falar que o homem parece um animal? E vamos pegar o pecado de hoje. Filho matando o pai, abuso, maus tratos, roubo. No meio de uma pandemia como essa, tem gente roubando vacina. Isso é um animal. Perdeu a afeição de Deus. O que mais? Incompatibilidade com a vontade de Deus. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar. Então houve uma incompatibilidade com a vontade de Deus. O que mais? Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mente do homem ficou bloqueada para a revelação da vontade de Deus e é condicionada à prática abominável do mal e do pecado. É só você olhar para os homens de hoje em dia, principalmente os que acumulam riquezas para si. Quem é o Deus deles? Dinheiro, mamão. Escravidão ao pecado e ao diabo. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Pois vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, negligenciando a palavra de Deus e aceitando as malévolas insinuações do diabo. O homem natural torna-se escravo do pecado e do seu novo pai, que é o diabo. Então pensa comigo agora. A quem nós temos agradado? Isso são apenas algumas consequências espirituais. Algumas consequências físicas, para a gente concluir aí. Vocês estão comigo? Amém. A queda do homem acarretou-lhes problemas não só espirituais, mas físicos também. Por exemplo, existência física reduzida, ou seja, a vida do homem diminuiu a quantidade. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, nós ainda estamos falando lá de Gênesis, porque depois a Bíblia diz 60, 70, e o que passa disso? Enfado e canseira. Lógico, a gente tem pessoas aí, como alguns pais apostólicos da nossa nação, como o meu pai mesmo e outros que nós temos aí, com 70 anos, os caras estão num pique de 40. Faz coisa que a gente olha e fala: Senhor, nos dê graça, para quando chegar com 70 nós estamos nessa pegada louca aí. Mas é diferente, são exceções. A sua maioria, você conversa aí com 70, 80 anos, acabou. Não tem mais pique. Então os dias foram abreviados. Destinados a viver eternamente, o homem tinha agora reduzido a sua existência física, por causa do... Quando eu leio
um dos mandamentos, dos 12, mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Aquele mandamento chama-se mandamento cheio, porque ele tem uma promessa. O texto original diz, para que você honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva bem, vivas muitos anos sobre a terra, para que você prospere naquilo que você fizer. E aí eu sempre brinco, para que você cresça bonito, forte e viva muitos anos. Porque está cheio de crente. Você pode ver, quando você vê um jovem na igreja feio, normalmente ele desobedece pai e mãe. Que a primeira coisa que fica perde a afeição. Não tem dinheiro para nada. A galera fala, vamos sair para comer uma pizza. Não tenho dinheiro, alguém vai pagar. Ô velho, não tem 30 conto para pagar uma pizza? Por quê? Desobedeceu pai e mãe, feriu o princípio. Vive pouco, é feio e não tem dinheiro. Que coisa pior para o rapaz do que isso? Quantos jovens você conhece na igreja que trabalham e o cara nunca tem dinheiro? Vê se ele honra pai e mãe. Então, destinado a viver eternamente seria o homem, mas depois do pecado perdeu. O que mais? Corrupção dos poderes do homem. Um dos propósitos de Deus para o homem ao criá-lo era de que exercesse domínio sobre a terra. Mas por causa do pecado que ele iria governar e dominar, depois da queda, perdeu a semelhança moral que tinha com Deus, perdeu os seus poderes, ou seja, foram pervertidos, todos os seus pensamentos e desejos degeneraram em corrupção. O homem perdeu a autoridade que ele tinha, depois do pecado. O que mais? Sujeição às enfermidades. Ainda que nem todas as enfermidades sejam causadas por causa do pecado direto, daquela porta aberta, mas todas as enfermidades existem consequência do pecado. Então o princípio da enfermidade foi no pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria a enfermidade. Então nem toda a enfermidade é consequência de lá, mas a origem do princípio da enfermidade é por causa do pecado. Então pense bem, quantas pessoas estão dentro da igreja, estão enfermas, e você pensa que é uma doença de qualquer outra natureza e é consequência do pecado. Por isso que quando nós vamos orar por cura interior, e fica uma dica, a primeira coisa que você tem que orar antes de orar pela pessoa ser curada, é para que ela perdoe, se arrependa, confesse os seus pecados, se libere perdão, seja perdoado e perdoe, e então você ora por cura. Porque como Deus vai curar alguém que está debaixo do pecado? Ah, mas Deus não pode? Pode, querido, não é essa a questão. Mas se eu sei que existe uma estratégia, eu vou deixar de usar? Porque tem pessoas que guardam o pecadinho nosso de cada dia dentro do coração e não confessam. Alô? Amém. É isso aí, gente. Para hoje, alguma colocação aí? Vocês entenderam bem essa questão do pecado? Pessoal que vai estar assistindo aí o vídeo depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, amém, pode falar conosco, pode tirar as suas dúvidas sobre a martiologia, sobre a doutrina do pecado. Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém. Eu quero abençoar a vocês, declarar a cobertura do sangue de Jesus. Viemos em paz vamos aos nossos lares. Os alunos que vão acompanhar nas videoaulas, sejam abençoados, recebam revelação, entendimento e direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.